Prontinho. Então eu vou pedir para só que vocês fechem os microfones para não dar barulho e tal. E hoje eu pensei da gente fazer uma aula mais para fixar o conteúdo, resolver alguns exercícios, relembrar o que a gente viu até agora, para ficar bem fixo mesmo. Então, a gente vai ver um pouco do resumo da última aula, bem rapidinho. E também eu tô recebendo os exercícios que é para entregar na semana que vem. E eu tô percebendo que tá tendo bastante dificuldade na hora de colocar a unidade de medida lá. A unidade diária do perímetro. Então, vamos revisar isso rapidinho aqui também. E depois Boa a gente noite, vai Vinícius. seguir com atividades. Boa noite, Miralva, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite, Miral. Então, Boa essa vai ser a noite. aula de hoje. Dois Boa noite. resuminhos rápidos Boa noite, Miralva. e uma atividade para fixar. Então, o que a gente viu na última aula? A gente teve uma aula bem focada no círculo, né? E a gente viu algumas coisinhas do círculo. A gente viu que o círculo tem o centro. A gente viu que o círculo tem uma distância que vai do centro até a borda, que a gente chama de raio. E a gente viu também que o círculo tem uma outra característica que é o diâmetro, que é uma linha que vai de fora a fora, passando pelo centro. Esse é o diâmetro. A gente viu também que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Alguém pediu para entrar? Boa noite, Vinícius. Então, continuando, a gente viu que o diâmetro é 2 vezes o raio. Vixe, ficou preto? Ficou, voltou. E a gente viu também que o perímetro do círculo a gente chama de circunferência. Uma outra coisa que a gente viu foi o número π, que é esse númerozinho bonito, que ele é uma relação entre o tamanho da circunferência e o diâmetro do círculo, e ele é aproximadamente 3,14. A gente viu isso também. E para que a gente usa esse número π? A gente usa para calcular a circunferência, né? A borda do círculo, e a gente usa também para calcular a área do círculo. Então a gente tem essas duas fórmulas, que a circunferência é 2 vezes o raio vezes esse número π, e a área é π vezes o raio ao quadrado. Então essa foi basicamente a aula da semana passada. Ficou alguma dúvida, gente, nela? Alguém tentou fazer o exercício e tá com dúvida? Isso aí não tá naquele coisa que você mandou, não, né? Que a gente imprimiu? Que coisa que vocês imprimiram? Não, eu imprimi aquela que você postou lá. Ah, eu imprimi o slide, né, da aula passada. Então, aí eu tenho aqui o. Ah, tá. É, isso aqui é o resumo daquilo tudo. Mas não tem isso aí anotado, não, né? Não, Aqui não. na Não. impresso. Então eu tenho que copiar. Eu vou mandar em PDF depois. E tem na apostila também, que vocês vão pegar. Ah, tá. Tá joia? Não, daí é só no fim do mês aí como a gente vai fazer a atividade. Eu vou mandar o PDF hoje ainda. Tá, Tá joia? tá bom. Obrigada. Nada. Então, vamos dar uma pequena revisãozinha do que é a unidade da área e do comprimento, que eu tô vendo que tá tendo bastante dúvida nos exercícios. Então, vamos começar falando do perímetro. Quando a gente tem uma situação que a gente precisa calcular ou medir o perímetro, a gente usa essas medidas, né? O metro, o centímetro, o milímetro, pode ser o quilômetro também. Então, essas são medidas que a gente chama de linear. Ou seja, é uma medida que a gente usa para. Pode-se dizer que sim, que é uma medida para a gente medir uma linha. Então, aqui a gente tem um círculo, uma animaçãozinha bem legal, e ele está se desfazendo, como se fosse o perímetro dele ali, tá vendo? É uma linha. Então, é isso que a gente calcula, é uma linha. Então, a gente tem que sempre a circunferência, o perímetro, é dado em metro, centímetro, milímetro, e por aí vai. Já a área é um pouquinho diferente. A área, ela aparece esse doisinho aqui em cima, que é a unidade ao quadrado, ou seja, metro ao quadrado, centímetro ao quadrado, milímetro quadrado, quilômetros quadrados.
Esse expoentezinho 2 significa que a gente está lidando com duas dimensões, ou seja, a gente tem agora uma altura e uma largura e um comprimento, né? E aí, quando a gente multiplica essa largura por esse comprimento, aparece esse metro quadrado, ou esse centímetro quadrado. Então, a área vai ter sempre esse quadrado, esse doisinho, a gente chama de quadrado, né? Esse doisinho em cima, que indica que é um cálculo de área, que é duas dimensões. A gente não viu ainda, mas a gente vai ver, que é o foco principal desse conteúdo todo que a gente está vendo, a gente vai chegar lá ainda, que é o volume, que aí já adiciona uma terceira dimensão. Ou seja, a gente vai multiplicar uma largura, um comprimento, e ainda a gente vai ter uma outra dimensão, como se fosse uma altura. E aí vai passar a ser metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Cúbico é esse trezinho que aparece. Significa que são três dimensões. Aí a gente vai estar falando de volume. Então, sempre que a gente fizer um cálculo de área, a gente vai ter o metro quadrado, o centímetro quadrado. Sempre que a gente fizer uma medida de comprimento, de perímetro, não vai ter esses quadrados, vai ser centímetro, metro, simples assim. Então tem que lembrar que o doisinho em cima é para área. Quando é perímetro, comprimento, a gente não tem o expoente, né? Na verdade é um, mas ele não aparece. E quando é volume, a gente tem esse trezinho aqui em cima. E aí eu pensei da gente fazer alguns exercícios hoje para fixar. Tá joia? Ô Vinícius, Oi. quando tem o 3 em cima, elevado ao cubo, então. Isso, elevado ao cubo que a gente fala. Esse nome aparece justamente porque a gente viu que quando a gente calcula o quadrado, se a gente tiver um lado aqui e um lado aqui, a gente fala que a área desse quadrado é L ao quadrado, né? L ao quadrado, L elevado a 2. Se a gente quiser calcular o volume de um cubo, vamos supor que o lado ainda é L. Então a gente vai ver que o volume de um cubo é L elevado a 3. E aí é L ao cubo. E é por isso que tem esse nome. Tá joia? A gente vai ver a matéria toda de volume ainda. Alguém pediu para entrar? Aí sumiu. Então, continuando aqui, gente. Alguém já viu Harry Potter? Aquele filme da mágica e tal, varinha. Já. Só algumas partes. Então, quem já viu todos os filmes, talvez, o filme todo, tem um filme que é Harry Potter e a Pedra Filosofal, que eles estão indo atrás de, não lembro do que é, mas eles precisam passar por um jogo de xadrez. E tem um tabuleiro gigante lá. Então, fiz um exercício baseado nisso. E a gente vai ter que calcular a área de todo esse tabuleiro do xadrez. Alguém tá pedindo para entrar? Boa noite, Lohane. Então, eu preparei os exercícios numa ordem do mais fácil para o mais difícil, tá, gente? Então, esse aqui vai ser bem fácil e aí vai ficando mais difícil. Então, sabendo que cada quadrado desse tabuleiro possui lado igual a 1 metro e que todo tabuleiro de xadrez possui uma configuração de 8 quadrados de largura e 8 quadrados de comprimento, ou seja, é um 8 por 8, né, que a gente fala, que tem 8 de largura e 8 de comprimento. Então, calcule a área do tabuleiro gigante. Alguém tem uma sugestão do que a gente faz aqui? Tranquilo, né? Ou tem alguma dúvida? Multiplica os quatro lados. Ó, pra gente achar a área, a gente tem que achar esse lado e a base, né? Isso. E multiplica os dois. A gente sabe que cada quadradinho vai ter 1 metro de comprimento, de lado. Então, um quadradinho aqui tem 1 metro. Então, 8 quadradinhos vai ter 8 metros, né?
E a mesma coisa aqui para baixo. 8 metros aqui embaixo também. Então a ideia aqui é só relembrar como é que calcula a área de um quadrado. A gente faz a base vezes a altura. Então aqui a área Aí vai vai dar, ficar... aí vai dar 32 metros, né? Oi, Francisco. Dá 32 metros quadrados. Dá 8 vezes 8, né? 8 vezes 8, 40, 64. 64, Francisco. Você calculou pela metade. Ah, tá. Eu também tinha calculado pela metade. Calcularam pela metade. Vocês calcularam o quê? 8 vezes 4, né? Vocês calcularam o É. perímetro. Não, Vocês calcularam... calculado 8 vezes 4. Vocês calcularam o perímetro, que é a soma dos 4 lados. Mas a gente quer a área, a gente quer todo o espaço que isso aqui ocupa. Aí a gente faz a base vezes a altura. Então deu 64 metros quadrados. Metro quadrado por quê? Porque a gente está falando de área, né? Por isso que aparece esse metro quadrado. Tem 2 dimensões. Tá joia? Tudo bem não, professor. Ficou confuso, Francisco? O perímetro e a área? Eu fiquei, porque eu Então, pensava vamos que era lá, vamos só lá. os 4 lados. Então. O que é o perímetro, Francisco? O perímetro, ele é todo o contorno da figura. O perímetro é todo o contorno da figura. Que eu tô desenhando aqui, tá joia? Sim. Então, se a gente pegar todo esse contorno e esticar numa linha reta, o comprimento vai ser a soma desses 4 lados, né? Isso é o perímetro. Perímetro é o contorno, que é a soma dos 4 lados, a soma dos lados. A gente está falando aqui da área. O que é a área? A área é o espaço que isso aqui ocupa, ó, isso tudo. Tá vendo? Tô vendo, professor. E aí a área, como é que a gente calcula? A área é a base vezes a altura. É assim que a gente calcula. É a mesma coisa também da gente contar quantos quadradinhos de 1 metro quadrado cabe aqui dentro. Então essa é a diferença da área e do perímetro. A área é como se fosse todo o preenchimento da figura. O perímetro é só a bordinha. Então a área é como se eu como se fosse 32 vezes 2. Isso? Vai dar 64. Mas por que você pensou no 32 vezes 2? Porque o professor está enchendo a área aí, mas eu não sei por que aumentou mais esses 32, vai. É porque eu coloquei 8 vezes 4, né? Mas aí tem 1 metro cada um, não é isso? É que na verdade vocês estão calculando o perímetro, gente. O perímetro é só a bordinha. Isso, calculando só o perímetro. Eu calculei só Vocês o estão perímetro. calculando o perímetro. Mas aqui pede a área. A área é diferente do perímetro. A área é o Certo. preenchimento disso aqui. Né? Que a gente calcula diferente. Que é a base vezes a altura, que fica 8 vezes 8. 8 metros vezes 8. Que dá 64 metros quadrados. Tá joia, Francisco? Tá bom, professor? Quase, né, Francisco? Tá joia também, Paulo? Tá beleza, pra mim tá beleza. Beleza, então. Então, vamos lá. Uma outra questãozinha aqui. Essa aqui é um pouquinho mais difícil. Que pergunta qual que é a área dessa figura doida aqui. E aí, como é que a gente sabe... Vai só complicando isso. A gente sabe calcular até agora o quê? A gente sabe calcular a área de um triângulo, a gente sabe calcular a área de um retângulo, de um quadrado, mas essa figura doida aqui a gente não sabe, né? Então a gente pode usar o que a gente sabe para calcular o que a gente não sabe. Alguém tem uma sugestão do que a gente pode fazer aqui? Dividir o retângulo, vai sobrar um triângulo? Exatamente. A gente divide aqui, né? Uhum. Isso que você pensou, né, Graça? Sim. Isso. E você lembra como é que calcula a área do triângulo? É base
mais o lado dividido por 2. Foi quase. Quase? Foi Se quase. não me engano, Peraí que eu vou colar. se não me engano, É Bernardo base, ensinou isso pra gente. base mais altura É dividido por vezes, na 2. verdade. É vezes. Vezes. Ai, meu Deus, estou lendo aqui e falei errado. Você falou Tá que certo. o professor Bernardo ensinou pra vocês, O Paulo? Bernardo, eu acho que ensinou isso na última É vez. isso Então, mesmo. É essa base matéria é uma vezes continuação. altura dividido por 2. Isso. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. É. E a do retângulo? A do retângulo é base vezes altura. Só, né? Acabou aí? Só. Isso. Então a gente calcula essas duas e soma, né, Graça? É isso que você pensou? Isso. Beleza. Então a área do retângulo, que é a mais fácil, vamos começar por ela. A gente já tem aqui quem que é a base e quem que é a altura, né? A gente tem aqui que a Sim. base vale 8 e a altura vale 3. Sim. Então fica 8 centímetros vezes 3 centímetros, que dá quanto? Hein? 4. 24 centímetros. Isso, ao quadrado. 24 centímetros quadrados. Essa é a nossa área do retângulo. Mas a gente precisa também somar a área do triângulo, né? Como é que a gente vai calcular a área do triângulo aqui? É a base vezes altura dividido por 2. Isso. Mas aqui não tá tão explícito pra gente quem que é a base e quem que é a altura. A gente precisa descobrir, Não. É. né? É. Então a gente sabe que esse lado inteiro, ele mede 6 centímetros, né? Sim. Mas a gente quer só essa parte. Muito bem. Essa parte vale quanto? 3 Três. centímetros. 3 centímetros. Todo mundo viu que vale 3? Aham. Beleza, e a gente pode fazer a mesma coisa pra essa Vinícius, partezinha Vinícius. aqui. Oi, Geraldo. Vinícius, repete essa para mim de novo. Aí, essa 3 centímetros. Repete para mim de 3 novo, por centímetros? favor. Beleza. Isso. Aqui a gente viu aqui que esse lado vale 6, né, Geraldo? E 6. 6, Tá. isso tudo vale 6. Mas a gente quer Essa só... parte toda 6. Essa parte toda vale 6, tá escrito aqui, ó. Mas a gente quer só essa partezinha aqui, ó, que a gente quer calcular a área do triângulo. Ah, tá. Tá joia? Essa partezinha aqui vale esses 6 centímetros menos 3 centímetros. Os 3 centímetros daqui, ó. Então aqui tá dividido bem na metade. É 3 centímetros. Deu pra ver, Geraldo? Tá, tô dando para ver. Ah, então quer dizer que essa parte de baixo não conta, não, né? 6. Não, é que Só a três gente, o que a gente fez? A gente dividiu essa forma toda aqui em um triângulo e um retângulo, pra gente calcular a área toda. Então, a área do retângulo, que é isso aqui, a gente já calculou aqui. Agora a gente quer calcular isso aqui, a área disso aqui, que é a base vezes a altura. A altura a gente acabou de achar que é 3. Entendeu? Entendi, tô entendendo. Beleza. E agora vamos descobrir quanto que vale a base. A gente já descobriu a altura. A gente pode usar a mesma técnica para descobrir a base. Alguém sabe me falar quanto que vale isso aqui? 4. Mesma ideia, né? Isso aqui vale 8, tudo. Aqui tá dividido aqui 4 para um lado, 4 para o outro. Então, vamos calcular a área do triângulo, então. A gente descobriu que a base vale 4 e a altura vale 3. Então, fica 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então, fica 6 centímetros quadrados. E aí, para a gente descobrir a área inteira dessa figura, é só a gente somar a área do triângulo com o retângulo. Vinícius, por que você dividindo? Por que dividiu por 2 aí, essa área? Ah, essa aqui é a área do triângulo, Geralda. A área do triângulo, a formulazinha dela, a gente divide por 2. Vem da fórmula da área do triângulo. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Ah, E aí entendi. depois você soma o 24 com o 6, não é isso? Exatamente, pô. 24? Isso. Tá esperto. Aí vai dar 36 ali.
Eu 24 tô mais 6. copiando, viu, professor? Não muda, não. Tá, viu? joia. 24 centímetros ao quadrado mais 6 centímetros ao quadrado. 24 30. mais 6, 30. 30. Isso aí. Ô, Vinícius, Oi? essa questão aí tá assim, né? A área da figura abaixo é. Aí tem essa figura toda, né? O retângulo, Aham, o. Esqueci o nome de cima, o triângulo. sim. E aí, no caso, se tá assim, a área da figura, é para fazer essa somatória, essa divisão, isso tudo aí que você fez? É que ele quer a área dessa figura toda, né? Isso. Mas a gente não sabe, não tem uma fórmula para calcular essa figura toda. Uhum. Então, para facilitar a nossa vida, a gente dividiu em duas partes que a gente sabe calcular. Então, aí a minha dúvida é essa. Aí vou ter que fazer o triângulo, não, o retângulo, que é base vezes altura. É, Aí para descobrir o do retângulo aí no caso, vai ter que dividir, fazer como é que é, gente? Base vezes altura do isso, a lado. base vezes a altura a gente acha a do retângulo, né? E É. aí a do triângulo a gente achou quanto que vale a altura do triângulo e a base do triângulo e jogou na formulazinha da área do triângulo e depois somou tudo. O triângulo deu 3 medidas diferentes, né? É, porque Deu, pra deu gente 3, deu 3 deu 3 e e deu 4. 2. Isso, deu 3, 2 e 4. O 2 não. Não, É, 3, deu 3 aqui do lado e 4 aqui embaixo. e 5. 3, 4 e 5. Isso. Tá joia, Cris? Mas o 5 foi ignorado, né, É, o 5 a professor? gente ignorou. É. Nós só multiplicamos a base pela altura e dividiu por 2. É, às vezes nem tudo que o exercício dá a gente usa. Então a gente achou que vale 30 centímetros. Centímetros, aqui tá metro, mas é centímetros. 30 centímetros ao quadrado. Tá joia? Sim. Aí, no caso, eu tenho que pôr ao quadrado? É ao quadrado. É que é a área. É, a área fica ao quadrado. A diferença de área para diâmetro, perímetro, Pra é exatamente essa. É centímetro perímetro, centímetro quadrado área. Isso. Tá joia? Vamos pro próximo? Ficou todo Essa é mundo a questão entendeu? 3? A próxima é a 3. Vinícius, Oi, para Geraldo. medir o perímetro, aí são 8, não, é 8 com 3, 4, 5 e 6, né? Isso, se pedisse o perímetro, a gente ia somar isso tudo. É, certinho. Mas aí ia tá muito fácil, né, Geraldo? Tá muito fácil. Aí ele dificultou um pouquinho. Tá muito fácil. Então vamos pro próximo? Vamos. Tá muito difícil, gente? Como é que tá? Tá difícil, não consegui não. Mas pode passar para frente. Você não quer que volta, não? Não, porque senão a gente não vai sair do lugar. Depois você me manda mensagem, então, se você quiser ver de novo. Tá. Então vamos lá na próxima. O prefeito de uma cidade deseja promover uma festa popular no Parque Municipal para comemorar o aniversário de fundação do município. Não pode aglomeração, né? Mas o prefeito tá fazendo a festa. Tá podendo. Sabe-se que esse parque possui formato retangular. Então vamos desenhar aqui. A gente sabe que ele possui formato retangular, ou seja, é um retângulo. Com 120 metros de comprimento. Então, 120 metros de comprimento por 150 metros de largura. Por 150 metros de largura. Além disso, para a segurança das pessoas presentes no local, a polícia recomenda que a densidade média não supere 4 pessoas por metro quadrado. Então, se a gente dividisse esse retângulo todo em tanto de quadradinho, de 1 metro quadrado, cada quadradinho poderia ter só 4 pessoas. A gente pode entender assim. Então, o que a gente tem que fazer com isso? Então, a gente pode calcular a área toda desse
desse retângulo e pensar como é que a gente faz para chegar nessas 4 pessoas por metro quadrado. Vamos primeiro calcular a área desse retângulo. A área a gente já sabe que é a altura vezes a largura, né? 120 metros vezes 150 metros. Isso dá quanto? 120 vezes Pegar a calculadora. 120 vezes 150. Esse negócio é um saco. 18 mil. Dá 18 mil metros quadrados. Aham. Isso. Tem 18 mil metros quadrados aqui. Então, se a gente fosse dividir esse retângulo em um tanto de quadradinho, de 1 metro quadrado cada, ia dar 18 mil quadradinhos. Nossa senhora. É. E aí a gente pode pensar que em cada quadradinho pode ter até 4 pessoas. Deu para entender esse raciocínio? Deu. Então, o que a gente faz com isso? Se pode ter, cada metro quadrado pode ter 4 pessoas, a gente pode multiplicar os 18 mil metros quadrados por 4, né? Porque é como se fosse cada quadradinho tem 4 pessoas. Isso dá quanto? Espera aí, professor. 18 vezes 4. 72 mil. Isso, 72 mil. 72 mil pessoas que pode ter aqui, nesse evento. Então, a resposta é letra B. Letra D. Aliás, D. É, Letra D. é porque eu Opa, estou eu coloquei A escrevendo aqui, mas aqui não é e A, não. falando. Peraí, deixa eu ver só como será a resposta. Qual é o número máximo de pessoas que poderão? Mas deu para entender o raciocínio? Tem que pensar mais ou menos em quantas pessoas vai ter por metro quadrado. E aí a gente multiplica a área toda disso por essa quantidade de pessoas. Sim. Posso passar para o próximo? Só um minutinho. Eu aí, Cris. Não entendi também os quadradinhos, não. Como é que eles apareceram? Não entendeu, Cris? Então vamos voltar. Você tem que falar, Cris. Você tem que falar. Não, mas eu tô anotando. Porque esses 4 quadradinhos que equivale a metro quadrado, não é isso, gente? É, Isso. isso eu entendi. Aí como que somou, da onde é que saiu a somatória desse tanto de quadradinho aí? Ah, Cris, é porque o conceito de área, a gente pode entender a área total como se fosse uma soma de um tanto de quadradinho de uma unidade, cada quadradinho. Então, Como se o fosse um espaço que isso aqui quadrilho. ocupa é como se eu pudesse quebrar esse retângulo de um tanto de quadradinho de 1 metro quadrado cada quadradinho. Aí eu teria 18 mil quadradinhos aqui dentro. 18 mil quadradinhos de 1 metro quadrado cada quadradinho. Entendeu? Entendi. E aí, se cada quadradinho pode ter 4 pessoas, então eu vou multiplicar isso tudo, esses 18 mil quadradinhos, vezes 4. Entendi. É porque a gente fica vendo aí a somatória, mas aí sem ler o problema, aí por isso que dá esse tanto de dúvida. Primeiro você multiplica os 120 por 150, né? É, eu anotei a altura, 120 por 150, né? E depois o resultado ao quadrado. Depois eu coloquei o resultado ao quadrado vezes 4. Isso. Aí são 4 pessoas por metro quadrado, né? E aí o resultado dá 72 mil pessoas. Elas estão muito aglomeradas. Então, muito aglomerada. É. Não, porque é 2 metros, tá? Isso aqui, se eu não me engano, é uma De questão. pessoa por pessoa, né? Isso aqui, se eu não me engano, é uma questão do Enem de 2015. Então não tinha pandemia ainda, né? Ah, é verdade. Não tinha não. Posso passar para a próxima? Pode. Então vamos lá. Estou copiando, hein, professor? Não passa não. Tá, joia.
Então vamos lá, vamos para essa questão aqui. Essa é um pouquinho mais tranquila. Ó, Vinícius, você tá gravando aí, não tá? tô gravando, Geraldo. Eu acho que eu tô. beleza. Peraí. Ah, grava aí. Não tô escrevendo nada, não. Tô gravando, Geraldo. Tô gravando, Geraldo, tô gravando. Professor, Não tá bom. Oi. Tá bom. Oi. será que você pode me mandar amanhã um problema tipo esse, que parece que eu aprendi de verdade? Só Posso, Rita? pra Manda. fazer e mandar Posso, Rita? Manda. você? Eu mando pra você, pode deixar. Eu mando pra você, pode deixar. Tá bom. Tá joia? Tá dando eco aí, hein? Sempre que a Rita liga o microfone dá eco. Não tem problema não. Vamos lá então. Uma praça pública em forma de circunferência, ou seja, em forma de círculo, né? Tem raio de 18 metros. Então, a gente viu que o raio é o quê? É a distância do centro até a borda. Tem raio de 18 metros. Diante do exposto, ou seja, diante dessas informações que a gente tem, assinale a alternativa que apresenta sua área. Quem lembra a fórmula da área do círculo? Ai, aquela cabecinha assim, como é que é o nome? Esqueci. O pi? Área igual pi, É o pi. Pi É isso mesmo. Raiz ao quadrado. vezes o raio ao quadrado. É raio. Isso. Então a área é π vezes o raio ao quadrado. E π é aproximadamente quanto? 3,14. 3,14. Isso. Então a área vai ser igual a 3,14 vezes o raio, que a gente tem que é 18 metros, ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa de escrever isso aqui, viu, gente? É 3,14 vezes 18 metros vezes 18 metros. Ai, não apaga não, hein? Pelo amor de Deus. Vai estar gravado, Graça. Fica Não, tranquilo. mas aqui, ó, só mostrar pra você, não sei se você vai ver. Ih, não tô vendo a câmera de vocês, não. Eu tô escrevendo agora direto pro caderno. Que beleza. Vocês sentem falta de anotar coisa, né, gente? Ah, sim, depois pra lembrar, só vendo. Então vamos lá. A gente sabe que a área é π, que é aproximadamente 3,14, vezes 18 metros ao quadrado. Então 18 metros vezes 18 metros 36 vezes... vezes pi? Oi? 36 vezes pi? Vezes 3,14? É 3,14 é o π, né? Isso. Vezes 18 Aí é- metros vezes 18 metros. Então dá 3,14 vezes 36? Não, não. Cuidado, aqui é vezes, ó. 18 vezes 18, viu? Ah, tá certo. Então vai dar um número bem grande. É isso mesmo. 324. Fica quanto? 324. Isso. Aí 324 vezes o 3,14 vai me dar a resposta. Que é 1017,36 metros quadrados. Era aí que eu tô copiando. Essa aqui era só aplicar a fórmula. Essa aqui era mais tranquila. Então deu letra A. Conseguiram acompanhar essa? Foi tranquila, Cris? Ô, Vinícius, por que multiplicar 18 vezes 18? Tô copiando ainda. Ô Paulo, você perguntou por que multiplica o 18 vezes 18? Isso. É porque a fórmula, ela fala esse r ao quadrado aqui, né? É. Esse r ao quadrado é a mesma coisa que r vezes r. E nesse caso aqui, o r é 18. Então, 18 ao quadrado é a mesma coisa que 18 vezes 18. Então tem que sempre multiplicar ele por ele, né? É, vem dessa fórmula, vem da fórmula. Entendi. Tá joia? Certo. Então, Tem que deu... decorar a forma, Paulo. Então, você Isso, sabe a com área certeza. do círculo, então você vai sempre multiplicar como é que fala? A metade por ele mesmo, né?
No caso, O assim, raio, né? A metade que você falou, o raio. esse aí. Você vai Isso, multiplicar o por ele. raio por ele mesmo e multiplicar por Aí π. você vai saber a área dele. Exatamente, Foi a Gorete que falou? Sim. Certinho, Gorete. Vamos fazer o último, gente? Isso foi mais fácil, Cris? Hã? Isso foi mais fácil? Não, o raio partiu minha cabeça. Oh, meu Deus. Tirou a cabeça. Ô, Cris, você Matemática entendeu quebra a sua quem que é cabeça? o raio, Cris? O raio é que ele trovejou aqui, deu PT. Ô, Cris, quando a gente fala de raio, a gente tá falando dessa distância aqui, da borda de um círculo até o meio dele. Pelo menos eu gravei que o pi é. O pi é. Ah, já esqueci aí. Tinha 3,14. É 3,14? Isso, o π é 3,14. E a gente usa o π para calcular a área e o perímetro da circunferência. Nesse caso, a gente quer a área da circunferência. E aí a gente tem da formulazinha que eu expliquei na aula passada, que a área é esse número π vezes o raio ao quadrado. E o raio é isso aqui que eu te falei, é a distância do centro até a borda, que é 18. Ai, ai, que saudade dos meus 14 anos. Mas não conseguiu entender ainda, Cris? Não, mas pode continuando aí, é porque minha cabeça tá pensando um zilhão de coisas ao mesmo tempo. Eu te recomendo dar uma revisada na aula anterior. Que lá a gente Por isso explica que mais eu vou detalhado. fazer. Eu vou passar a fazer igual. Não, mas eu imprimi aquele tudo que você deu lá. Eu tenho que olhar. Aí você dá uma olhadinha lá. Tá. Ô, Pode gente, deixar. eu tô receoso de não dar tempo de fazer essa. E aí eu vou entrar no horário da Júlia e eu não quero. Então Tem vou problema deixar. não. Não, tem sim, tem sim. Então vou Falta deixar. 10 minutos. 10 minutos. Pois é, mas Tá? essa aqui eu acho que é um pouquinho mais demorada, hein? É, né? E aí eu vou deixar essa e a outra. Manda como dever de casa. Faltam 3 ainda. Posso mandar pra vocês, aí quem quiser tenta e a gente faz junto na próxima aula. É porque ainda tem a atividade que você passou a semana Não, passada. mas aí fica como Essa opcional. aquela é até o dia 24, né, Felipe? Não, vou mandar isso aqui, mas não precisa fazer não, só quem quiser. E aí na próxima aula a gente resolve junto, não é pra entregar não. É muito pi na cabeça. A atividade era para entregar hoje? Não, né? Não, Paulo, a atividade que eu deixei é pra entregar na semana que vem. 24. Tá beleza. Tá joia? Vou tomar a segunda dose, dia 24. Pra gente... Cuidado pra você não arriar de novo, hein? Ah, eu vou ficar 3 dias de cama, tenho certeza. Também fiquei mal. É, Vinícius, aí, ó, tem que mandar antes. A segunda não faz mal, não. Mas é isso mesmo, gente. É um assunto meio complicadinho de pegar, mas com bastante treino a gente aprende a usar a fórmula e tudo mais. Então E a maneira mais fácil de aprender é fazendo exercício. É bem bom para fixar o conteúdo, fazer exercício. Verdade, graças. E aí eu vou mandar esse PDF todo aqui, esses slides todos, e aí os 3 últimos slides são exercícios para quem quiser fazer, que a gente vai fazer na próxima aula. Tá. Esse tá aí vai vir na apostila, Denise? Tá O que, vendo esses aqui? exercícios? Não, mas tem outros lá, tem de outro tipo lá. Ô, professor, fecha aí para a gente ver seu rostinho. Ah, tá joia. Vou encerrar a gravação então. Já que